Olá, meu amigo. Vamos a mais um estudo? Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do livro de Daniel no Velho Testamento. Eu tenho ouvido pessoas falarem que a interpretação de profecias da Bíblia é uma questão individual. Bom, podemos fazer um estudo específico sobre esse pensamento num outro momento, mas pontualmente falando sobre o capítulo 2 do livro de Daniel no Velho Testamento, eu garanto para você que Deus não deixou o significado da profecia para a imaginação humana ou meras adivinhações. Não. E tenho a dizer para você também que chegaremos à conclusão no final desse estudo do capítulo 2 de Daniel que Deus está no controle de todas as coisas deste mundo. E essa é uma esperança para nós, principalmente nos dias e nos momentos que estamos vivendo hoje. Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, pause aí o vídeo e pegue a Bíblia que você está fazendo o estudo, abra aí no capítulo 2 do livro de Daniel e leia o capítulo com calma, para que a gente possa dar sequência depois que você já tiver conhecimento do texto bíblico. E aí, meu amigo, já leu? Bem, agora que você já leu e conhece o texto bíblico, vamos parafraseá-lo de uma forma mais simplista e mergulhar juntos no antigo Império Babilônico do rei Nabucodonosor, que é o que conta a história do capítulo 2 de Daniel. Diz o texto que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Acordou assustado e apreensivo, não conseguia se lembrar do sonho. Chamou os magos e adivinhos do Império Babilônico e disse a eles: tive um sonho, não me lembro dele, pode me ajudar? Os sábios adivinhos disseram: claro que podemos, diga-nos qual foi o sonho e nós daremos a interpretação. O rei disse então: bom, vocês se dizem conhecedores de todos os mistérios e segredos desse mundo, essa é a grande oportunidade de vocês. Digam-me, inclusive, qual é o sonho e a interpretação. Se fizerem isso, irei honrá-los muito e enriquecê-los. Mas se vocês não conseguirem, inclusive, me dizer qual é o sonho, irei matá-los e as suas famílias também. Olha, vocês sabem que esses homens não tinham a menor ideia do que o rei havia sonhado e nem como descobrir o que ele sonhara. Uma coisa eles tinham certeza: haviam entrado em uma enrascada. Foi dada a ordem de execução, diz a Bíblia, mas dentre os conselheiros do rei havia um jovem chamado Daniel, que por algum motivo não estava presente quando o rei apresentou a questão. Quando ele soube que seria executado junto com a equipe de conselheiros do rei, ele pediu ao rei um tempo para que ele pudesse dar o sonho e a interpretação. Na realidade, Daniel também não sabia qual era o sonho do rei, mas ele disse ao rei que oraria ao Senhor, ao Deus do céu, e que o Deus do céu daria a ele a resposta que o rei precisava. O rei não perderia essa oportunidade para descobrir aquilo que o incomodava tanto. De uma coisa nós podemos ter certeza: Daniel sabia onde buscar ajuda quando se encontrava em problemas. Sabe o que aconteceu? Naquele momento de crise da vida de Daniel e daqueles outros homens, Deus interveio e deu a Daniel o sonho e a interpretação do sonho, que era o que tanto o rei Nabucodonosor desejava. E eu quero ler para vocês o verso 28 aqui, porque isso aqui tem que ser lido. Ele diz assim, quando ele se apresenta na presença do rei, ele diz assim: mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios, e ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Eu adoro isso. Daniel diz: há um Deus no céu. Perceba, ele não deixa margem para dúvidas, para hipóteses. Talvez haja um Deus no céu. Não, ele tinha confiança de que há um Deus do céu. Um Deus que pode nos ajudar. E agora Daniel conta a revelação do sonho para o rei Nabucodonosor. O que é importante para nós é que a revelação do sonho do rei Nabucodonosor não era importante somente para Nabucodonosor,
mas ela nos atinge hoje também, para os nossos dias. E aqui está a grande beleza dessa profecia de Daniel. Amigo, vamos à interpretação desse sonho. Eu quero que você descubra essa maravilha da Bíblia que muitos não conhecem. Antes da interpretação, relembremos o sonho. O sonho está relatado do verso 31 até o verso 36. Nabucodonosor havia sonhado com uma grande estátua de um homem, esplendorosa. A cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés da estátua eram feitos de barro e ferro. De repente, sem o auxílio de mãos, uma grande pedra é lançada contra a estátua e a atinge nos pés, destruindo a estátua toda. Essa pedra cresce e enche todo mundo. Esse foi o sonho de Nabucodonosor. Eu fico imaginando esse rei dizendo a Daniel, à medida que Daniel lhe contou o sonho, dizendo: puxa, é exatamente isso o que eu havia sonhado, e com entusiasmo querendo saber agora o significado de toda essa história, de toda essa visão da estátua desse homem com diferentes tipos de metais ao longo do seu corpo. E Daniel diz ao rei o seguinte, no verso 37, ele fala assim: Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade. E no verso 38 ele diz assim: Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, na interpretação dada por Deus, a estátua representava uma sucessão de impérios, sendo que a cabeça da estátua era a representação do Império Babilônico. Parece que o ouro realmente era uma boa representação do Império Babilônico. Eu vou te dizer por quê. Segundo os arqueólogos, dentro da cidade havia aproximadamente 200 templos oferecidos às divindades babilônicas que eram adoradas ali. Bel-Marduk era a principal divindade adorada. Eles dizem que o templo oferecido a Bel-Marduk possuía aproximadamente 100 metros de altura. As suas paredes internas eram recobertas de azulejos azuis, mas o principal estava dentro do templo, era o altar. Eles acreditam que para a construção do altar a Bel-Marduk foram usadas 18 toneladas de ouro. Dá para imaginar agora por que Deus se referiu à cabeça da estátua na representação dos impérios, como sendo o Império Babilônico. A cidade era fortemente cercada por muralhas altas. Havia uma circunferência da cidade de aproximadamente 16 a 18 quilômetros. O portão principal da cidade era o portão de Star. Esse portão está representado hoje no Museu de Pérgamo, em Berlim, na Alemanha. O rio Eufrates cruzava a cidade por dentro, proporcionando aos habitantes água limpa e fresca. Mas o mais bonito de tudo eram os jardins suspensos. Já ouviu falar neles? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos de Babilônia. Acredita-se que esses jardins foram construídos por Nabucodonosor para alegrar a sua esposa, que era proveniente do Líbano. Ela era libanesa, e ali as plantas, as flores e aquilo que era plantado nos jardins era para trazer a ela as lembranças das montanhas e dos cedros do Líbano. Nas escavações, encontraram nos tijolos dos muros da cidade, quase que todos eles, a inscrição do nome Nabucodonosor. Babilônia realmente era uma cidade luxuosa. Realmente, ela representava uma cidade do Império de Ouro. Meu amigo, Daniel disse ao rei Nabucodonosor, no verso 39 do capítulo 2, depois de ti se levantará um reino inferior ao teu. Pois é,
Assim como o peito de prata na visão da estátua era inferior à cabeça de ouro, e assim como a prata é inferior ao ouro, Daniel viveu para presenciar esse cumprimento, o cumprimento dessa parte da profecia. Babilônia foi atacada pela Média Pérsia no ano 539 a.C. Daniel relata a história desse ataque no capítulo 5 do seu livro. Bem, mas veja como a Bíblia é muito interessante. O comandante que comandou a invasão contra a Babilônia foi Ciro. O curioso é que Ciro não era um personagem desconhecido na Bíblia. O profeta Isaías, no seu livro, no Velho Testamento, no capítulo 45, versículo 1, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações à sua face. Ou seja, através de Isaías, Deus revela o nome do comandante que invadiria a Babilônia. Mas interessante é que isso foi revelado a Isaías no ano 680 a.C. e Babilônia foi invadida no ano 539 a.C. Ou seja, 140 anos antes, Deus já revelara parte do cumprimento dessa profecia. Você se lembra que eu havia dito que o rio Eufrates cruzava o centro da cidade de Babilônia? Pois é. Sob o comando de Ciro, o exército persa desviou o curso do rio Eufrates, o leito do rio baixou e eles puderam entrar pela cidade pelo leito do rio. O cilindro de Ciro, que é um achado arqueológico escrito em argila, nos conta essa história e descreve que Ciro foi quem invadiu Babilônia e quem governou essa cidade depois do Império Babilônico. Bem, está ficando interessante essa história, você não acha? Bom, voltando lá para a cena do palácio, Daniel diante do rei Nabucodonosor, continuando a revelação da visão da estátua. No verso 39 do capítulo 2, ele diz o seguinte, que um terceiro reino de bronze se levantaria e teria domínio sobre toda a terra. Quando essa parte da profecia se cumpre, Daniel já havia morrido, mas o general greco-romano Alexandre o Grande conseguiu derrotar os medos e os persas no ano 331 a.C. Agora, uma curiosidade, os exércitos de Alexandre o Grande, por naquela época os gregos dominarem a tecnologia do bronze, eles usavam seus capacetes de bronze, seus escudos de bronze, suas armaduras de bronze. Parece que o bronze combina muito com a descrição do Império Grego. Assim como o ouro combinava muito com a descrição do Império Babilônico. Deus é incrível, você não acha? Alexandre o Grande queria unir o mundo através da cultura, através da língua e da filosofia grega. Um brilhante estrategista militar, um implacável guerreiro e um lutador indomável, liderou seus exércitos durante muito tempo em quase todas as batalhas. Quando tinha 30 anos de idade, Alexandre já era à frente do Império Grego, o maior líder deste mundo. Um dos seus planos era reconstruir a cidade de Babilônia, que nesse momento estava em ruínas. Ordenou que os seus soldados retirassem os entulhos da cidade. Mas nesse período, não se sabe exatamente por quê, talvez acometido por malária ou vencido pelo álcool, Alexandre morre. E o projeto da reconstrução de Babilônia ficou esquecido. Mas sabe, parece que isso é o cumprimento de uma profecia também, pois lá no Velho Testamento, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 51, verso 37, é dito a nós o seguinte: Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Ei, mais uma vez parece que a história confirmava a verdade da profecia bíblica. Rapaz, o que vimos e descobrimos até agora? Cada aspecto da profecia se cumpriu com precisão quando nós
comparamos ela com a história. Babilônia, os medos e os persas, a Grécia. Não é incrível isso? Bom, e Daniel continua dizendo ao rei, e ele fala de um quarto império, no verso 40 do capítulo 2, ele diz assim: o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Sabemos que depois da Grécia, quem dominou o mundo foi o Império Romano. Eles dominaram do ano 168 ao ano 476, 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Tem um livro chamado o Declínio e Queda do Império Romano, de Edward Gibbon, e ele escreveu o seguinte, vejam, as imagens de ouro, prata ou bronze que poderiam servir para representar as nações e seus reinos foram respectivamente despedaçadas pela monarquia de ferro de Roma. Não, não é impressionante que o historiador use as mesmas palavras da Bíblia para descrever as pernas de ferro da visão da estátua? Bom, estamos chegando ao final do sonho do rei Nabucodonosor. Depois de ter descrevido as pernas de ferro representadas pelo Império Romano, agora Daniel passa a se referir aos pés da estátua, nos versos 41 e 42 de Daniel 2. E ele diz assim: quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de oleiro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. O que sabemos sobre o final do Quarto Império, o Império Romano? Parece que existe na história uma quebra da lógica da sucessão dos impérios. Pela lógica estabelecida até aqui, seria necessário que um quinto império dominasse Roma e dominasse o mundo. Mas essa lógica é quebrada. Tribos bárbaras invadiram o Império Romano e dividiram o império em partes fortes, como o ferro, e em partes fracas, como o barro, assim como é descrito os pés da estátua. Não é incrível isso? Veja, os francos invadiram uma parte de Roma e formaram o que hoje é a França. Os anglo-saxões invadiram a outra parte e formaram o que hoje é a Inglaterra. Os alemanos formaram o que hoje é a Alemanha. Os érulos formaram o que hoje é a Itália. Os visigodos formaram o sul da Espanha. Os suevos, o que é hoje Portugal. Os vândalos, o norte da África. É impressionante isso. Se um cético perguntasse para mim hoje, Ronde, me dá uma evidência de que a Bíblia é verdadeira. Eu diria que a própria Europa de hoje é uma prova de que Deus conduz as coisas que estão escritas na Bíblia. Amigos, chegamos ao final do sonho do rei Nabucodonosor. Na realidade, esse sonho foi dado por Deus e a interpretação dada por Deus ao profeta Daniel. Sabe, tudo o que estudamos até aqui sobre a interpretação de cada parte da estátua do sonho do rei Nabucodonosor se cumpriu à risca, basta olharmos para a história desse mundo. Mas há uma parte do sonho que ainda não se cumpriu, e essa parte está no futuro. Eu quero ler para vocês os dois últimos versos. Vou ler primeiro o verso 45, que diz assim: como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, e o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. O verso 44, o verso anterior, diz assim: mas nos dias desses reis, se referindo aos pés da estátua, os pés misturados entre
os pés feitos de barro e ferro, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Parece que o último grande império universal que existirá nesse planeta vai ser aquele que Deus vai estabelecer. Sabe, isso está no futuro. Muitos dizem que essa pedra lançada sem auxílio de mãos se refere a uma bomba nuclear. Outros acreditam que é um meteoro que atingirá a Terra ou uma catástrofe natural. Não, querido. A Bíblia deixa claro que a pedra representa a Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 até o 13, diz que Jesus voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que maravilha! Eu disse a você que o final dessa história nos enche de esperança e de alegria. E aqui está a minha alegria: Jesus voltará. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, diz que Jesus diz assim: Eis que venho cedo, sem demora. A minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Querido, existe salvação para esse mundo de tristeza, de dor e de sofrimento. Jesus é a salvação. Obrigado por ter acompanhado até aqui. O próximo estudo que faremos será sobre essa pedra, a rocha representada por Jesus e a sua volta, o retorno de Jesus a esse mundo. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Quais são os sinais que nos mostram que Jesus está prestes a voltar? Bom, aguarde o próximo estudo. Que Deus te abençoe ricamente. Um abraço carinhoso e fique com Deus.